Então vamos lá? Bom, tem muita gente comentando aqui, me pedindo para falar um pouco sobre o tal porquinho em dólar do Banco Inter. Não é uma novidade, né? A gente tem aí esse produto há alguns meses, mas as pessoas estão cada vez mais utilizando e tem muita gente postando print com a renda em dólar e tal. Eu decidi dar os meus 2 dedinhos aqui sobre isso. Então assim, o Banco Inter ele é muito inteligente em aproveitar essas demandas do brasileiro. De repente o Brasil descobriu que a nossa moeda é uma moeda fraca. Isso por conta do início das importações, as pessoas começaram a importar cada vez mais produtos da China, que são cotados muitas vezes em dólar, e aí o pessoal começou a descobrir ali que o real brasileiro, ele não é a moeda mais estável do mundo, ele não é a moeda mais segura do mundo. Muita gente chateada com isso. Eis que o departamento de marketing do Banco Inter tem que dar nota 10 mesmo, os caras já lançam o porquinho USDT, né? E daí colocaram aqui até o videozinho, olha que bacana, para você conhecer o produto primeiro antes da gente falar se vale a pena ou se não vale. Achei super legal o marketing deles, porque quando você clica, ele aparece aqui, né? Tem um porquinho brasileiro, vocês já conhecem, né, que é um modelo parecido, mas cuidar das finanças pode ser um desafio. Aqui tem um porquinho nacional, que é esse que pagava 100% do CDI, né, logo que você deixa o dinheiro lá, e se você deixar por mais tempo, um LCI aí, que equivale a 109% do CDI, então eles sempre ofereceram esses investimentos. Não é muito competitivo esse porquinho nacional, porque na renda fixa a gente já conhece, o brasileiro já tá sabendo acessar esses investimentos, mas ele é competitivo na simplicidade. Quando você diz que algo é um porquinho, tá na memória do brasileiro guardar ali R$1, R$2 no porquinho e no final do ano quebrar. E não existe mais isso, né? Até porque as moedas hoje em dia não valem basicamente nada, então não tem muito mais jeito da gente guardar. E não guarda dinheiro em porquinho não, porque meu irmão já perdeu um monte de dinheiro, ele deixou moeda de papel ali e mofou tudo. Então, eles aproveitando desse imaginário, criaram aí o tal do porquinho em dólar, né? Meu porquinho USD, que é o USD de dólar. E aí tá falando aqui, eu sou o Interpig Global. Ficou bonitinho pra caramba. E aí ele falou que vai mostrar como é simples investir nos Estados Unidos. E aqui tá a rentabilidade. É aqui que é a hora que a gente começa a entender um pouquinho. Então, disponível após 30 dias de permanência. Não adianta ficar botando dinheiro e ficar arrancando, né? Você tem que deixar virar ali. Usando o TD Meu Porquinho 30 dias, que vai render aí 3,5% ao ano. E se você deixar após 90 dias, ele começa a render 3,75% ao ano. Você pode pensar que essa rentabilidade é muito baixa, né? Mas, quando a gente analisa o quanto o real brasileiro se desvalorizou nos últimos anos, né, ou quanto o dólar se valorizou em relação ao real, a gente consegue ver aqui, o real já custou mais que o dólar, né, já custou ali, um dólar custava R$0,91 ali, e é lá no início do plano real, e a gente tem aí 508% de valorização desde 31 de março de 1995 até o dia 7 de outubro de 2024. Então, gente, realmente, né, se você analisa somente a cotação do dólar aqui, pode fazer muito mais sentido você ter o seu dinheiro dolarizado, tanto é que os Estados Unidos realmente teve um crescimento. Vale lembrar também que essa análise não é das melhores considerando o cenário nacional, porque ela está sendo interrompida agora, né? Essa análise está como se fosse o fim da história, o ano de 2024. E o Brasil ali de 2014 em diante, a gente teve uma queda no nosso PIB muito relevante no governo Dilma, não vamos esquecer, né? Uma queda mesmo. A gente perdeu, 7% do PIB de uma vez, assim, e isso impactou, logicamente, a nossa moeda, e agora que a gente começou uma retomada. Então, se você analisa um país no ápice da crise dele e o outro país numa situação normal, é óbvio que você vai ter esse problema e dá a sensação pra gente desse fim da história, como se o Brasil nunca mais fosse se desenvolver de novo, o que não é verdade, nosso PIB voltou a crescer agora e tal, então a gente precisa considerar esses fatores. Mas, com esse momento, né, do brasileiro com esse receio e descobrindo as outras moedas e também com a flexibilização da nossa legislação, que aconteceu nas últimas décadas, a gente viu aqui vários bancos com essas estratégias, né, de, investe em dólar, e é importante mesmo investir em dólar, eu mesmo falo disso aqui, desde quando não tinha bancos nacionais nesse tipo de investimento, nem corretoras, né, eu falava, vamos criar uma conta lá na Interactive Brokers e tal. Muita gente fez isso lá atrás, só que agora ficou cada vez mais simples. Agora, antes de decidir se é um bom investimento ou não, apesar do marketing ser maravilhoso, etc., a gente precisa ir para os números, gente. Então não dá aqui pra gente ficar discutindo isso sem analisar os números. Hoje o porquinho do Banco Inter está oferecendo aí 3,5% ao ano. Aí você vai se perguntar, será que isso faz sentido? Porque eu já entendi, comparando com o Brasil que está oferecendo 10,75% ao ano, a gente nem vai chegar nessa comparação agora, vou deixar para comparar isso lá mais para frente. Vamos tentar entender se faz sentido comparando com os investimentos que são oferecidos nos Estados Unidos, né? A gente tem que comparar laranja com laranja, maçã com maçã. Então a diferença entre essa rentabilidade e a taxa de juros americana, né, que é a Federal Funds Rate, que é equivalente à nossa taxa Selic, para você que já domina esse assunto, ela tá hoje, né, a taxa Selic americana, a Federal Funds Rate, gente, eu tô falando Selic só para simplificar, tá entre 4,75 e 5. Como assim, Raul? Não é 5? Não, é 4,75 e 5. Eles trabalham de um jeito um pouquinho diferente da gente ali. Então, se você fosse investir diretamente nos bonds americanos, você receberia uma rentabilidade maior. E a prova
notícia que o próprio Banco Inter oferece agora o investimento em bonds, né? Eles saíram na frente também nisso. E aqui você consegue ver, olha só que interessante, que eles estão oferecendo aí para você os investimentos diretamente em bonds. Então você clica aqui no mais ali, nos 3 pontinhos, no mesmo ambiente que você clica no porquinho USD, você tem que dar esse aceite nesses contratozinhos aqui da Inter e-Securities, né? Que é a empresa internacional do Banco Inter. E aqui, ó, no mais, você consegue ver aqui os investimentos ali em bonds, né? Você vai ter que clicar nessa palavra aí, bonds, e aí você consegue encontrar esse investimento dolarizado. Aqui você tem até, inclusive, antes disso aí, eles têm até bonds de empresas brasileiras, né? Como a Petrobras aqui, por exemplo. A bonds equivale a debentures, tá? Então a Petrobras pegando empréstimo com investidores americanos, você consegue ver aí que eles oferecem 6,93% ao ano dolarizado, tá? E a gente sabe que a Petrobras não tem como quebrar, porque o governo auxilia. Então, olha só, né? Emprestando para a Petrobras, por exemplo, já seria bem melhor. Mas a Petrobras também você vai precisar de $1.000 para investir. Não é todo mundo que tem R$5.000 ali de dando bobeira, né? Então, aqui você vai ter que clicar nisso. E aí no Tesouro Americano você tem aí, então, esses investimentos de 4,21% ao ano e etc. Investindo diretamente nas Treasury Bonds ou Treasury Notes americanas ali, você consegue emprestar dinheiro para o governo dos Estados Unidos, recebendo mais do que isso. Então, se você tem pouquinho dinheiro, poderia fazer sentido investir um pouquinho, porque ele permite um acesso ao investimento que você não tem dinheiro para fazer ainda, uma fração desse investimento. Poderia fazer sentido nesse caso, mas se você não tem dinheiro, pô, você não tem nem $1.000, que é R$5.000 aí, por que você estaria diversificando internacionalmente? Eu acho que não é um bom caminho. Acho que vale muito mais a pena para você aprender sobre o mercado brasileiro, se você é iniciante. Então, um produto para iniciante em dólar não é tanto para iniciante. E aí, por que você está falando isso, Raul? Porque simplesmente você não gosta que pessoas mais pobres tenham acesso a esses investimentos? Não, meu lindo. É porque você vai ter que pagar 0,38% de OF. O Banco Inter tem um dos piores spreads do mercado. Falo porque eu tenho plataforma internacional também. E assim, eles cobram 1,5% na ida e na volta. Sua rentabilidade inteira vai ser comida. 1,5% você paga para transformar seu dinheiro em dólar e depois você paga de novo mais 1,5% em cima do retorno. Você vai pagar o spread absurdo nisso aí e você ainda vai pagar o imposto. Você precisa recolher imposto sobre todos os ganhos de capital feito lá fora. Vai ter que pagar o imposto com relação ao ganho em dólar. Vai ter que pagar todos os tributos ali. Então, assim, é super complicado de ser feito. A tabela progressiva do ganho de capital internacional segue de 15% a 22,5%. Você tem que baixar um programa à parte, somente para poder recolher esse imposto. Não é automático, igual é nos investimentos de renda fixa no Brasil. Vai ter que fazer essa conta, vai ter que fazer uma conta do dólar Pitax. É o caos fazer isso aí. A gente ensina isso nas aulas, mas é muito complexo mesmo para investidor iniciante. Normalmente as pessoas não gostam de fazer isso. Então, a rentabilidade vai pro saco. Um monte de declaração, um monte de preenchimento de documento e ainda tem que declarar isso no fim do ano, né? No começo do ano que vem, no caso, porque a declaração não tem nada a ver ainda com o pagamento dos tributos. Parece uma coisa legal para iniciante, Vandinho? Não parece. Então, assim, se o meu porquinho USD, né, é para iniciante, ele não atende esse critério. Se ele é para quem tem mais dinheiro, mais avançado, ele não atende o critério porque o próprio Banco Inter está oferecendo coisa melhor ali e todos os outros bancos também de investimentos internacionais estão oferecendo coisas melhores. E aí o que eu acho é que isso aí é muito mais um jeito de capitalizar em cima de um marketing das pessoas um pouco mais apavoradas com a perda de capital do real e que, assim, é uma informação um pouco infundada. E daí por quê? Os Estados Unidos, ele não é um país livre de inflação. Essa sensação que as pessoas têm, né, de que os Estados Unidos é o paraíso da inflação e que não tem inflação alguma lá, é um delírio, gente. Existe inflação nos Estados Unidos também. O dólar também é uma moeda inflacionária e uma das moedas inflacionárias mais emitidas do mundo. Então existe uma inflação em dólar também. Você está lá, dolarizado, existe uma inflação. É claro que uma inflação menor do que a brasileira. Mas o que a gente precisa considerar? A rentabilidade desse título subtrai-se a inflação daquele país e você tem uma coisa chamada taxa de juros real. Então quando você compara a taxa de juros real dos Estados Unidos com a taxa de juros real do Brasil, você vai descobrir que, inclusive, os americanos estão enviando dinheiro para o Brasil para investir aqui. Eles estão fazendo o meu porquinho em real, enquanto você está pensando em fazer o seu porquinho em dólar. Olha só que interessante. Se a gente considerar a taxa de juros reais, né, e com a inflação projetada para os próximos 12 meses, a gente percebe que a Rússia está com a taxa de juros real de 30,07%, claro, devido aos riscos de guerra e etc. Ninguém quer investir num país que está, nesse momento, na situação que a Rússia está. E aqui a gente tem logo em seguida um país, acho que eu conheço, hein? Brasil. 7,10% de taxa de juros reais, acima aí de Colômbia, Chile, Turquia e etc. E você vai perceber que os Estados Unidos está com um juro real negativo, de menos 4,28%. Isso explica porque tanta gente traz o dinheiro para cá, né? Igual a Argentina também está oferecendo a taxa de juros gigante, só que a inflação é tão alta, está menos 15,20%. Então, acaba que não vai fazer tanto sentido para você fazer essa exposição lá. Raul, se eu quisesse fazer esse investimento,
tendo em vista, né, que eu posso ter uma rentabilidade em dólar, tô preocupado com o real mesmo, não me sinto confiante com relação às políticas nacionais, não me sinto confiante com esse crescimento do PIB, acho que isso é um voo de galinha, acho que pode ter problema, assisti vídeo no YouTube e fiquei preocupado. Cara, tem N razões pelas quais você pode querer diversificar em dólar. Eu mesmo tenho boa parte da minha carteira dolarizada, mas em ações americanas, que são a coisa que mais crescem no mundo, né? Acho muito mais interessante. Mas não, quero um negócio mais seguro, deixar um patrimônio protegido. Tem uma coisa que você pode fazer e que você já está acostumado. Se você já investe no exterior, já tem costume com a declaração. A declaração de investimentos internacionais não é tão complicada. Você ainda vai pagar spread, mas aqui na plataforma da UVP Capital, né? Vou até te mostrar como é que você acessa esse tipo de investimento. É bem mais fácil e o spread é bem mais barato, tá? Não é que não tem spread, toda plataforma internacional tem spread, tá, gente? Ninguém aqui é Madre Teresa, né? Fazendo prestação de serviço gratuito. Filantropia a gente não trabalha. Então aqui, se você vem abrir a UVP Capital aqui, ó, clicou no botão entrar, tá? Tem várias plataformas que vão fazer isso, não tô falando que é só a gente, tem a Avenue, etc, mas o spread é diferente também, posso até mostrar um comparativo que eu postei lá na plataforma esses dias, que você vai vir em contas internacionais, eu vou te mostrar alguns investimentos que você pode ter acesso aqui pagando menos, né? Então, conta de investimento, eu vou vir aqui. Então, se eu vou aqui no botão investir e vou na renda variável, mas é renda variável, tô querendo renda fixa, calma. Então você pode vir aqui e pode pesquisar aqui, ó, por exemplo, SHV. O que é o SHV? Ele é um ETF, ou seja, um fundo com a taxa de administração baixíssima, onde você consegue investir nas Short Treasury Notes, ou seja, é basicamente você investindo nesses investimentos de renda fixa com vencimento de 1 ano ou menos, né, sensível à taxa de juros de curto prazo. Você vai ter essa rentabilidade e vai ter que declarar somente os ETFs de renda variável, assim como você faz já com as suas ações da Apple, da Microsoft, ou se você tem outros investimentos lá fora. E não tem só, tá? Você tem aí até de títulos mais curtinhos ainda, você tem os Bill, né? Só Bill aqui, ó, o ETF também, o Bill. Então você vai ter um ETF de títulos de curto prazo também, de 1 a 3 meses. Ideal aí para quem busca essa exposição de rendimentos relacionados à política atual de juros do Fed, né? Então você tá aqui também se posicionando, tudo isso aqui você consegue acessar. E olha, você pode comprar pedaços, né? Pode comprar frações, não precisa comprar inteiro. Então assim, dá essa liberdade para o investidor menorzinho, por alguma razão que queira isso, apesar de eu ter explicado que eu não acho o cenário ideal, talvez você quer. Então, a gente tem aqui também o TFLO, que investe em títulos de dívida do governo também, ajustados com base na taxa de juros de curto prazo, também aqui. Então, você também tem ele aqui, pode olhar, cada um deles vai ter uma vantagem, você pode ver aquilo que se encaixa melhor para o seu caso. Raul, e aí quanto ao spread, etc., será que isso aqui vai fazer sentido, né? Bom, tem várias formas de você fazer essa comparação, mas aqui eu já mostrei para vocês e você consegue ver a primeira mais barata, a segunda mais barata em relação a isso. Então aqui um tempo atrás eu fiz um artigo lá na comunidade da UVP, quem é aluno da UVP deve ter visto, onde eu comparava, porque existe essa questão do brasileiro não saber muito avaliar essa questão do spread por a gente não ter costume de fazer câmbio, né? Em países que o câmbio é feito mais recorrentemente, que dependem mais do dólar, você vai saber muito bem como é que funciona o spread, etc. Mas no Brasil, como a gente é um país muito novo nessa coisa de começar a comprar dólar ainda para a população de modo geral, a gente tem essa dificuldade. Então os investidores institucionais, os grandões, eles já sabem fazer, mas você pode aprender. Então você tem que ver aqui o valor efetivo total, é o VET. Então, por exemplo, aqui eu estou comparando a nossa plataforma, né, da UVP Capital, que é para alunos e quem é cliente da consultoria, tá? Então não é uma plataforma aberta também, é um pouco injusta a comparação, porque é só para alunos, mas para vocês entenderem, dá para você fazer com comparação só com as abertas depois e tal, fica à vontade, tá? Tô tentando só ajudar vocês aqui. Então se eu vou receber 100 dólares aqui, eu tô pagando R$ 554,85, percebe? O 0,38 do IOF já tá incluso, mas o dólar tá ficando bem mais barato, 5,52. Aqui, o dólar tá ficando 5,66. Consegue perceber? Então, se você tivesse um ganho de capital depois, você teria perdido um percentual aqui, porque só na conversão. Então, na hora você está pagando mais caro, ó, você está pagando quase R$ 10 mais caro pela mesma quantidade de dólares ali. Isso é taxa. Aí eles falam, não, mas não tem taxa, na hora de investir, etc, não tem taxa. Sim, porque já te spreadaram muito caro no começo. Então, você tem que buscar saber quanto você está pagando exato. Daí eu fiz a comparação com a Avenue pagando também a mesma quantidade, ó. 554,85, você recebe $98, tá vendo que nenhuma delas vai conseguir bater ali a nossa plataforma, né, da Sprutify também $98, todo mundo, e a nossa, até mesmo se você fizer, vou fazer via remessa online, que eu sou mais esperto, eu entendo como é que faz, também é a mesma coisa, 554,85 você receberia somente $98,10. Isso aqui foi feito ao mesmo tempo, no mesmo horário, né, para você avaliar, e por isso que a gente fala, presta atenção nessa coisa do spread. Então aqui entre elas, você já conseguiu ver qual que é a mais barata se você não tem acesso à nossa plataforma. Então aqui na Sprutify está recebendo 98,68, na Avenue está recebendo
98,30. Na Nomad também você estaria recebendo aí por volta dos $98. Então já conseguiu perceber aí. O que mais vai fazer sentido fora a nossa plataforma aí é a Avenue, né? E a Sprutify. Você vai conseguir ver aí que elas estão oferecendo uma taxa melhorzinha. A Nomad também é legal na maioria dos casos, mas dessa vez aqui, no dia que a gente olhou, eles estavam bem diferentes. Acho que mudaram alguma coisa nessa política interna. Então você pode comparar com o Inter, pode comparar com todas as plataformas para você ver aquela que tá melhor. Nem coloquei o Inter aqui porque, pô, 1.5 na ida, 1.5 na volta é até complicado, né, da gente avaliar aqui. E muitas vezes o dólar também no Inter não bate com o dólar certinho, né? Acaba que me disseram que eles oferecem até um valor menor em alguns dias do mês, uma coisa assim, mas aí eu não consegui encontrar muito bem essa informação. Se você souber dela, eu fico feliz de você compartilhar ela aqui com a gente. É basicamente isso. Eu recomendo mesmo você fazer um investimento em renda fixa brasileira, tá num bom momento da renda fixa brasileira, não vejo motivo para você correr dela. Agora, se eu fosse investir e tivesse pouco dinheiro, né, e não pudesse ter acesso direto aos Treasury e etc., eu investiria, né, primeiro, em bonds de empresas mesmo. Prefiro, acho mais legal. Nessas debêntures de empresas mais confiáveis, é claro, né? Depois iria para os títulos de tesouro americano, mas iria muito mais se eu já tivesse mais de $1.000 ali. E se você não tem que acessar, prefiro os ETFs. Ah, não, Raul, só quero guardar um dinheiro para quando eu for viajar e etc. Ah, nesse caso, aí pode fazer sentido. É um bom produto para isso, né? Você pode guardar no porquinho ali. Mas lembra que você está pagando esse spread violento. Talvez é melhor você pagar, deixar o dinheiro rendendo na renda fixa, enviar para uma conta internacional. Para quem é no VP, você pode enviar lá na nossa conta internacional, do que fazer isso dessa maneira, tá? Então, fica aí essa informação. Acho que aqui a gente não tem um produto igual a esse, achei legal mesmo, parabéns aí pro Banco Inter, não tem nada parecido com isso, nunca nem tinha pensado em fazer alguma coisa nesse sentido. Deve estar dando bastante dinheiro, porque eu acho que muita gente tá nesse receio, muitas vezes tá querendo viajar alguma coisa e não conhece os insumos de mercado. Acho que é isso, a gente tem que simplificar o mercado pros nossos clientes, né? Se tem demanda, tem que ter alguém oferecendo. Parabéns pro Banco Inter, apesar de qualquer coisa aí que eu possa ter dito aqui, acho que não fui ofensivo com o produto de maneira nenhuma. E se você quiser aprender a investir de verdade, o que eu vou te recomendar? Inclusive para ter acesso à nossa plataforma e várias outras coisas que a gente tem de vantagem para os nossos alunos e clientes, você pode entrar aqui, alvp.com.br, clicar em Faça Sua Análise de Perfil, preencher para mim essas perguntinhas que tem aqui e vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Sou eu mesmo que sou o professor, eu que vou estar lá conversando com você, eu que vou te ensinar. Tem, assim, uma profundidade muito maior do que aquilo que a gente consegue fazer aqui no YouTube, porque as aulas são sequenciais, mais de 120 aulas, tem aula ao vivo toda semana, na segunda-feira. É um ambiente completamente diferente. Lembrando, é a maior escola de investimentos do Brasil e a única que tem um compromisso que, se você não conseguir aprender a investir depois de concluir as aulas e emitir o seu certificado, a gente emite o certificado ali comprovando que você aprendeu. Se você não conseguiu aprender, então você fala, ó, tô com o certificado na mão, fiz as provas, fiz tudo direitinho, não funcionou pra mim, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode ver o regulamento, tá? Não tem aquela coisa escondida, ah, não, e se, sei lá o quê, não tem nada de e se. Concluiu no tempo hábil, isso aí precisa, né? Porque tem que ter dedicação por parte do aluno. Concluiu no tempo hábil, não funcionou, devolve 100% do seu dinheiro. A gente faz isso exatamente porque sabe que as pessoas gostam da plataforma, etc. Ninguém vai pedir o dinheiro de volta, né? A gente deixou tudo bem amarradinho para poder vocês gostarem mesmo do produto e ficarem aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, pode se inscrever no canal aqui. Se não gostou, também comenta aí porque que não gostou, né? Um beijo.